de Jesus, conforme ele escreveu Lucas, no capítulo 5, e o versículo 27. Vou ler somente os dois. Primeiro versículo do texto, e a gente em seguida já segue para a nossa meditação nesta preciosa noite. Glória a Deus. É a título de conselho, a gente está em culto e começa a participar, a ouvir, e é claro que o Espírito Santo é quem tem a liberdade de nos dar a inspiração para a continuidade da obra do Senhor. É o Espírito Santo. Então, quando eu estava ouvindo a irmã Lúcia entoar este cântico, que na linguagem de hoje, dentro do arraial evangélico, se chama hino velho. E porque hoje a música evangélica, ela faz sucesso. Hoje tem o sucesso de hoje. O que foi sucesso ontem se chama sucesso. É uma equiparação ao formato secular. E que conselho eu quero passar aos irmãos que nessa igreja cantam com suas vozes abençoadas, que fizesse uma forcinha e colocasse no seu repertório, obrigado, irmão, não sabe disso, aleluia, no seu repertório, esses hinos que foram feitos debaixo de oração, de inspiração do Espírito Santo, para a gente cantar aqui. Não tem problema não se fique preocupado com algum tipo de comentário e diga, não, esses irmãos só cantam aí no velho. Não tem problema não. Esses irmãos estão ultrapassados, não acompanham a modernidade. Não tem problema. Sabe, irmãos, o que nós desejamos mesmo é agradar ao Senhor. Agradar a Deus. E louvar e adorar o seu nome. Glória a Deus. Quantos anos foi feito este hino, irmãos, que a irmã Lúcia cantou? E nesta noite, ele veio com uma inspiração maravilhosa. Quem que não sente a satisfação da alma, o gozo no espírito, em que se diga, se cante com alegria, quero voltar ao primeiro momento. Aleluia. Quero voltar ao princípio de tudo. Aleluia. São letras inspiradas que nos levam, irmãos, a sempre estar vivendo e renovando aquilo que alcançamos da parte do Senhor. Então, irmão, uma Lúcia, voz abençoada, glória a Deus, ela disse que é meia boca, né? Se eu tivesse uma meia boca dessa da irmã Lúcia, eu tinha uma boca completa, né? Aleluia, uma maravilha, né? Glória a Deus. Outros irmãos que cantam, vamos louvar ao Senhor, vamos formar um repertório de louvores que realmente, né? É alguns modelos, tem alguns que dá para a gente ir levando, né? Mas é escolhido, né? Escolhido a Deus quando a gente escolhe, né? Quando a gente escolhe. Então, a gente precisa realmente, quando começar a louvar ao Senhor, que isto alcance aqueles que estão ouvindo e exalte o nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, nos diz: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Bendito Deus para sempre. Tome esses lugares. Meus queridos irmãos, toda a palavra, ela mesmo que diz isso, a palavra fala da palavra. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e pronta para corrigir, para redarguir, para exaltar a palavra de Deus.
Senhor, ela só tem sustentado por esses mais de 2000 anos por causa da palavra. Não existe nada mais que tenha a capacidade de sustentação por tanto tempo, se não é pela palavra de Deus. E a igreja, ela tem sido sustentada pela palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos buscar estar lendo, estudando, meditando em toda a palavra, porque toda ela é inspirada. Assim, quando eu leio qualquer texto, isso me faz viver a inspiração da palavra. É claro que o Senhor tem para cada momento uma palavra específica dentro desta inspiração. Porque o Senhor prepara momentos para os seus filhos. E eu acredito com toda a minha alma que Deus tem preparado nesta noite um momento especial para nós. Mesmo porque, meus irmãos, mesmo porque Deus sempre honra àqueles que se acercam a Ele com o propósito de servi-lo melhor e de condicionar a sua vida com a vontade do Senhor. Então a gente lê este texto e encontra material para edificar nossas vidas. E nós vamos falar um pouco do que é necessário, do que se precisa para atender um chamado. E não estou especificamente falando de um chamado ministerial, digamos assim. Estou sendo mais genérico, falando de algo que o Senhor fez com cada um de nós. O chamado para servir, o chamado para estar na sua presença, o chamado para fazer a sua santa vontade, o chamado do Senhor Jesus. E é bom que se entenda isto, que eu fui chamado, você foi chamado, cada um foi chamado. Senão não estaríamos aqui. Nós não podemos imaginar jamais que estamos aqui para um passatempo, que seja religioso ou que seja evangélico, como queira se colocar. Nós somos chamados para servir ao Senhor. E por quê, irmãos? Porque o Senhor nos fez para servi-lo. O ser humano existe para servir ao Senhor. É claro que sabemos que é uma minoria em meio a essa imensidão de bilhões, né? Bilhões, né? De bilhões de seres humanos que povoam a Terra. São 7, mas quase 8 bilhões. Quase 8 bilhões povoando a Terra, meus irmãos. E é uma fatia muito pequena de pessoas que servem a Deus. Mas o ser humano existe para servir a Deus. Não serve porque rejeita o meio pelo qual o Senhor estabeleceu. E isso há parâmetros, há formas de servir a Deus. E o ser humano, por causa do pecado, ele não quer atender esses parâmetros, porque exige a ele algo que lhes causa responsabilidade. E o ser humano, quando se lhe exige alguma responsabilidade, algum compromisso, ele tende a recusar isso.
Mas nós que já servimos ao Senhor, sabemos que é muito bom servir a Deus. E o que o Senhor tem nos confiado é maravilhoso. Então, para atender o chamado real, estou falando de algo que é real, não é estar na casa de Deus, não é passar um tempo na casa de Deus, não é pertencer a um clã religioso ou denominacional, não, é o chamado real. Eu fui chamado para servir ao Senhor, eu fui chamado para a salvação, eu fui chamado para ser salvo, eu fui chamado real. Eu estou dentro disso aí porque compreendi o chamado do Senhor, o chamado real. Então se necessita algumas coisas, meus irmãos, que se fazem importante, e eu as encontrei aqui neste texto. Em primeiro lugar, entender o chamado. Em primeiro lugar, entender, porque se alguém me chama para alguma coisa e eu não entendo, irmão, simplesmente eu estou indo, ou estou ali sem entender de que se trata. E no chamado real, se necessita saber do que se trata. De que se trata isto? Primeiro, aqui, quando eu estou na terra, se trata de servir a Deus. Porque eu fui feito para servir. E eu servindo a Deus fielmente, obedientemente, eu vou ter o direito dado por Deus, e quando terminem meus dias aqui nesta terra, eu esteja com o Senhor para sempre. Ninguém pode tirar este direito adquirido pelo Senhor. Então eu sou chamado dentro do chamado real, e eu preciso entender este chamado. E esse moço aqui, chamado Levi, que também se chama Mateus, e que é o mesmo Mateus, o coletor de impostos, diz que depois Jesus saiu, viu este homem, este publicano, este coletor de impostos, chamado Levi, assentado na recebedoria, e lhe disse: segue-me. O que foi que Jesus disse? Segue-me. Ele não disse mais nada. Ele não pregou um sermão, ele não deu uma orientação de como devia fazer. Aí no momento ele disse, ele ao passar por Levi, por esse publicano, ele disse: segue-me. Quando, meus irmãos, nós ouvimos este chamado do Senhor, nós precisamos entender de que se trata este segue-me, porque aí vai se desenvolver e se desarrollar algo dentro deste processo, deste chamado real. Jesus estava dizendo: olha, ó Levi, se faça meu acompanhante, é bom ter a tua companhia. Ele disse: segue-me e ponto. Isso é um chamado real. Ele não ofereceu nenhuma coisa em favor ou que agradara a este homem. Ele simplesmente disse: segue-me. Isso é um chamado real. Isso precisa ser entendido. Porque quando não entendemos, nós começamos aos questionamentos humanos. Esse Levi podia, se ele não entendesse, ele podia começar a questionar se esse homem é. Entendi? Passa por aqui, simplesmente diz segue, não diz porquê, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Porque não cabe mais nenhum questionamento, cabe entender o chamado real da parte do Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Se eu estou aqui hoje, se você está, a gente precisa entender que é um chamado real do Senhor, e eu preciso entender. Eu não sou um religioso que estou aqui porque sou religioso, pertencente à denominação, à Assembleia de Deus, que está tanto tempo no nosso país, na nossa nação, se expandiu. Não, irmão, eu estou por isso, e nem devo nem pensar que está por isso. Eu tenho que entender que eu estou aqui porque houve um chamado
chamado real, uma realidade. E eu compreendi isto, eu entendi isto, e porque entendi, posso estar aqui na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, é preciso dentro de uma chamada real entender três importantes coisas. E isso está aqui no versículo de número 28. E ele deixando, quer dizer, Levi deixando tudo, levantou-se e seguiu. Ele estava inclusive, meus irmãos, no trabalho dele. Mas ele entende de tal maneira essa realidade do chamado, que estamos chamando de chamado real, que ele deixa tudo e ele avança seguindo ao Senhor Jesus. E isso precisa se entender três coisas importantes. Ele deixando tudo, levantou-se e seguiu. Deixando tudo, renúncia. É tão difícil, meus irmãos, renunciarmos coisas que estão ao nosso favor. É muito difícil. E eu digo isso por ter vivido algo parecido. Quando o Senhor me chama para o campo missionário, especificamente, eu tive que renunciar muitas coisas, inclusive bom trabalho, irmãos. Todo o que estava a meu favor, eu tive que renunciar, porque eu entendi o chamado do Senhor. Renúncia, ele deixou tudo, ele abriu mão de tudo. Segunda coisa, ação, porque se vem a renúncia e adiante não vem a ação para agirmos dentro daquilo que já renunciamos, a tendência é retrocesso, é parar no ponto zero. E aqui diz que ele levantou-se, ação, levantou-se. E a terceira coisa é a atitude. Então, renúncia, ação e atitude. Levantou-se, deixou tudo, levantou-se e seguiu o Senhor Jesus Cristo. Ele teve o que é necessário para atender o chamado real do Senhor. Ele aprendeu que a renúncia é importante. E quantos de nós, irmãos, não aprendemos isso? Passa anos e anos e a gente não aprende o que é renunciar para atender esse chamado do Senhor. A gente não tem ação dentro desse chamado, dentro dessa renúncia, a gente não age. A gente fica inerte dentro daquilo. Só para lembrar, irmãos, a gente fica aquele crente, sabe o pagodinho, né? Vida leva eu. Não, irmãos, tem que ter ação. O chamado real requer de nós ação. E este Levi, ele apresenta isto, irmãos. Ele renuncia, ele deixa tudo, ele se levanta e ele segue. Renúncia, ação e atitude. Vamos ter atitude. É claro que a vida não é fácil para ninguém, nem em lugar nenhum. E o chamado real não quer dizer para mim, nem para você, nem para ninguém, meus irmãos, que é fácil. O Senhor me chamou, agora é tudo fácil. Não, ao contrário, é tudo difícil. É tudo difícil. É que apareceu alguém por aí, começou a pintar um quadro que seguia Jesus. É fácil, é só determinar. Não existe isso, meus irmãos. Existe renúncia. Aleluia. E eu vou colocar um exemplo. Eu olhei para Israel e vou colocar ele como exemplo. Israel, o menino deve ter uns 41 anos, né? 41 anos. Aleluia. E Israel está na casa do papai e da mamãe, né? Aí a mamãe faz aquela comidinha gostosa, né? Israel quer deixar isso, irmãos? Israel quer deixar isso? Não quer.
aos seus 41 anos, não quer, quero dizer 14 anos, aleluia, não quer deixar isso, meus queridos irmãos, e mais outra coisa, né, aí, roupinha limpa, passadinha, cheirosinho, né, tudo isso, meus queridos irmãos, né, Israel lavou o cabelo com shampoo, os cuidados, né, os cuidados, não quer deixar isso, meus queridos irmãos. Vai chegar um tempo que ele tem que dar seguimento à vida para outros momentos da vida do ser humano, da sua trajetória, e ele tem que abrir mão da comidinha da mamãe. Tem que abrir mão de algumas coisas que ele vive hoje. Ou seja, palavra, renunciar a tudo isto para uma nova etapa de vida. É o que estava acontecendo com este senhor aqui. Deus apresentou para ele, ou seja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, dentro do chamado específico deste momento, chamado real, uma nova etapa para a sua vida. Agora ele não ia ser mais um coletor de imposto, ele não está mais na recebedoria, ele agora estaria seguindo o Senhor Jesus Cristo. E seguir a Jesus, meus amados irmãos, requer renúncia, ação e atitude. Aí não precisa ter isto. Se não tem, a gente está lamentavelmente, irremediavelmente perdidos, sem direção, apenas dentro de uma reunião, de um grupo de pessoas que canta diferente, fala diferente, ora diferente, faz um montão de coisas diferentes, se veste diferente, etc, etc. Mas não é só isso, meus irmãos, tem que haver estas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa dentro de um chamado real que nós precisamos saber é ser agradecido a quem nos chamou. Ser agradecido a quem nos chamou é algo necessário. Porque o ser humano, irmãos, com raras exceções, é mal agradecido. E sabe por quê? É mal agradecido? Porque ele se acha merecedor das coisas. O ser humano se acha merecedor. Isso acontece em todos os lugares, em família, em tudo. Os filhos em casa se acham merecedores de que os pais os atendam da maneira que eles se imaginam. Lá na classe da escola, lá do curso, ele quer ser o queridinho, a queridinha do professor. Isso é o retrato do ser humano, meus irmãos. Quando nós devemos ser agradecidos pelo que temos alcançado da parte de Deus. A salvação é coisa tão nobre, tão importante, tão maravilhosa, irmãos. A gente precisa todos os dias olhar que nós estávamos lá na sarjeta, mergulhados no pecado. Estávamos como transgressores, pois havíamos transgredido a vontade de Deus. Por natureza do pecado habitando em nós éramos homens e mulheres rebeliados contra Deus. E agora Deus nos chama. E este episódio aqui, meus irmãos, este acontecimento nos mostra o que é o chamado real e o que nós precisamos saber. Nós precisamos saber. E nós precisamos ser agradecidos a Deus. Agora eu tenho certeza, irmãos, se Deus quiser mudar, aí já não é um problema meu, é um problema de Deus. Ele é soberano, Ele manda. Se Ele quiser fazer outra coisa, aí eu não tenho escolha, porque Ele é soberano. Mas agora eu entendo, irmãos, eu entendo. E acredito que eu estou salvo e que eu vou morar no céu com meu Senhor. Eu acredito nisso. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vocês não reagem, né, irmãos? É porque estão atentos, né? Aleluia! Eu acredito nisso. Agora eu tenho que ser agradecido a Deus todos os dias. Aleluia! E Levi, ele apresenta esta condição.
versículo 29 diz: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E veja bem, meus irmãos, dá licença. Quando a gente é agradecido a Deus pelo que Ele realiza em nossas vidas, pelo que Ele faz em nós, a gente aprende a compartilhar isso com outras pessoas. Por isso é inconcebível crente egoísta. É inconcebível crente egoísta. Porque tudo que nós temos alcançado não é porque merecíamos isto que temos agora, não. É favor. E é bom a gente lembrar num momento como esse, o que as Escrituras diz, que por graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é de vocês, não pertence para vocês, ser humano. Isso é da parte de Deus. E para quê? Para que não se glorie? Para que não ache que é seu da sua parte e você não mereceu? Então eu tenho que entender, eu devo entender que a receber esse chamado de Deus, eu tenho que ser agradecido. Veja que ele faz um banquete para aquele que o chamou. Mas veja que no banquete havia outros convidados. É provável que fosse convidado, a palavra convidado não está aqui. Mas as pessoas que estavam ali eram convidados. Impossível que tivesse tanto penetra assim, né, para a festa dos outros. Né? Havia essas pessoas. Então, ele faz o banquete em sua casa e havia a multidão de publicanos, ou seja, os colegas de profissão estavam ali também, e outros que estavam com eles à mesa, estavam ali. Ser agradecido a Deus é maravilhoso. Agradecido a Deus pelo que Ele faz, agradecido às pessoas que Deus usa para fazer algo em nosso favor, agradecer a Deus por tudo que temos a cada dia, irmãos. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu confesso que, irmãos, as noites não têm sido assim, muito legal não, viu, irmãos? Tem sido, aleluia, tem sido batalhas, as noites, quase todas as noites, já faz algumas semanas, aleluia, mas buscando ao Senhor. Então a gente dorme um pouco, acorda um pouco e tal, mas está dando para ir, né? Mas eu acordei hoje maravilhado. Quando eu abri meus olhos do cochilo, depois da oração da madrugada, oração, cochilo, é uma coisa incrível, né? Aleluia, mas estamos indo, né? Estamos indo, temos que orar, e ainda eu estou no relógio dos jovens, né? É quem manda ser jovem, né? Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, é uma bênção do Senhor. Então, meus queridos irmãos, quando eu acordei que abri meus olhos, aí sentei, aí eu disse, aí veio a minha mente, né? Aí eu comecei a falar alguma coisa, né? A igreja pequena, aleluia. Aí eu acordei, veio aquilo aí e me deu gozo na alma. Aí eu me lembrei que ontem, um casal amigo nosso mandou um vídeo, uma irmã cantando. Aí eu corri lá para o celular, aí coloquei lá, aí ouvi uma vez, ouvi outra vez. Ah, que coisa, que delícia, que maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho que ser agradecido ao Senhor, dormir e acordei, porque o Senhor me sustentou.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em meio a tudo isso, a dormir e acordar, eu tive o privilégio de estar falando com Deus, conversando com o Senhor. E por que eu tive esse privilégio? Porque também tenho o privilégio do chamado de Deus. E com isso eu tenho que ser agradecido àquele que me chamou. Então, irmão, seja agradecido. Sejam agradecidos, meus irmãos. Aleluia. Aprenda uma coisa em sua vida. Todos os momentos dê graça a Deus. Porque essa é a sua vontade, que estejamos agradecidos. E quando nós vivemos esta realidade deste chamado, irmãos, é maravilhoso. Aleluia. Ser agradecidos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Fez o banquete. E havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Aleluia. Esta é uma parte do chamado. Agora, meus irmãos, existem outras coisas que a gente precisa saber, que também está envolvido em um chamado. É o ter aceitação, como se desenvolve esse plano do chamado. A gente precisa entender isso. E muitas pessoas não entendem. Existe até aquela... a gente vai fazer uma comparação aqui. A gente muitas vezes vê irmãos novos chegarem na igreja, Deus chama pessoas, irmãos novos, e começa o Senhor desenvolver habilidades naquele irmão, naquela irmã, que é novo na igreja. Aí surge então outros que já estão tempo na igreja e que parece que pararam no tempo. E essas pessoas, que às vezes não são poucas, começam a olhar a este irmão, esta irmã, que está se desenvolvendo com aquela habilidade, ao invés de louvar ao Senhor, ao invés de exaltar ao Senhor, ao invés de agradecer por aquela ferramenta nova que Deus mandou, que está aí e começou a produzir, fazem ao contrário. Tá? Chegou hoje, já está se achando. Chegou hoje, já pensa que é alguma coisa. Não é que esteja se achando nem pensando. Está desenvolvendo um chamado da parte de Deus, porque entendeu esse chamado. E a gente precisa aprender a ter essa aceitação de como se desenvolve o plano de Deus nesse chamado. É um plano de Deus. E a gente vê aqui no texto, no versículo de número 30, diz: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles estavam também, porque esses escribas, eles se julgavam ser os mais entendidos de todos. Os fariseus eram uma casta ali de um segmento religioso ali em Israel, e também se julgavam, se achavam realmente que eram os detetores, os defensores do conhecimento ali. Aí chega um Levi, publicano, cobrador de imposto, odiado pela sociedade, o via de maneira diferente, e Jesus vai ao banquete deste homem que ele o chamou. E os discípulos de Jesus estão juntamente com ele. E aparecem esses senhores publicanos, escribas, que não entendem o chamado do Senhor, esses fariseus que não entendem a realidade de um chamado do Senhor para com uma pessoa, e eles entram em defesa deles com uma determinada crítica. Como é você, discípulo deste homem, come com os publicanos e pecadores? Eles estão dizendo, em outras palavras, que eles não entendem o que é o chamado real.
E quando a gente, no meio do povo de Deus, não entende o que é um chamado real, a gente parte para este ponto, para a crítica, para a acusação, para um certo desprezo, por achar que aquela pessoa ou aquelas pessoas não são merecedoras, não devem estar naquele lugar, não devem estar desenvolvendo aquele trabalho. Deve estar sim. É claro que em muitos momentos nós compreendemos que a essas pessoas nós precisamos ajudar, nós precisamos assessorar, nós precisamos orientá-las para que vá amadurecendo. A gente precisa fazer isto, mas aquela pessoa está porque Deus lhe fez um chamado real, bendito seja o nome do Senhor, e está desenvolvendo este trabalho, e nós precisamos aprender, ter a aceitação de como este chamado vai ser desenvolvido. E estou falando desde a salvação a todas as atividades que vai acontecendo na igreja do Senhor Jesus. Tem pessoas que são chamadas para a salvação hoje e já é maravilhoso, avança com toda a força. Tem outros que ficam como quem está fazendo muita força para ir. Não desenvolve, mas a gente precisa saber que algo vai acontecer daqui a pouco. A gente tem que assessorar. Bendito seja o nome do Senhor. Outros estão tremendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aceitei Jesus, meus irmãos, pouco tempo, mas pouquinho tempo, questão de meses, eu já estava na liderança da juventude de uma congregação. E uma juventude boa, irmãos, até grande. Eu já estava na liderança, não era o líder, na liderança, com a liderança da juventude. E daí para frente foi só acontecendo. Mas eu vi pessoas chegarem, meus irmãos, e demorar tanto para avançar. Mas a gente tem que compreender, a gente tem que ter aceitação, como vai se desenvolvendo este chamado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nem todos serão ensinadores, nem todos serão pregadores, nem todos serão evangelizadores, cada qual vai estar no lugar. Merece, na obra de Deus precisa aquele que avança com mais distinção e aqueles que são mais contidos. A obra de Deus precisa tudo isto, daquele que é mais fervoroso, daquele que é mais contido. A obra de Deus precisa isto, meus irmãos, e a gente precisa entender como a obra vai se desenvolvendo. Os escribas fariseus não entendiam. Mas aí, vocês, quase que diz, vocês que se acham os caras do momento, com esse teu líder aí, estão aí, ó, sentados aí na mesa, e um publicano, juntamente com os pecadores. Era necessário que isso estivesse acontecendo, porque uma obra ia estar sendo desenvolvida dentro do plano de Deus. Eu estou dentro do plano de Deus. Você está dentro do plano de Deus. Aleluia. Por um chamado que Ele nos fez. E dentro desse plano, Ele vai se desenvolvendo a cada dia. A menos que você não permita que Ele se desenvolva. Mas se você permite, vai se desenvolver sim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, para entender o chamado real, se precisa entender. Para atender esse chamado real, se precisa entender o chamado. Se precisa ter renúncia, ação e atitude. Se precisa ser agradecido ao Senhor que o chamou, ou a quem o chamou, no caso nosso, o Senhor chamou. Ter aceitação como se desenvolve este chamado. E por último, saber para quem é direcionado o chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Saber para quem é direcionado o chamado.
Nós merecíamos estar aqui? Não. Mas o chamado foi direcionado a nós. Por isso estamos aqui. Outros ainda não estão. Mas o chamado está direcionado. Eles podem ser alcançados a qualquer momento. Aleluia. Eu fico maravilhado que nesta noite aí eu já posso ver alguns rostos novos aqui. Não tão novo aqui, o Mateus batizou recentemente. Tem o irmão Wellington, era pequenininho, deu um esticão, mostrou. Tem o irmão o Alisson, tem o sobrenome dele, que é difícil demais. Aí ele está com sua força, ele está com a família, rosto novo. E a gente olha, vê rostos novos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus o chamou. Aleluia. E a gente precisa entender, saber para quem o chamado é direcionado. E você pode até me questionar e dizer, mas chamado não é só para ser os títulos que estão na igreja, pastor, evangelista, presbítero, diácono, papapá. Isto são outros chamados. Outro chamado para cada um dentro da obra do Senhor. Estou lhes falando de chamado para seguir ao Senhor. Aleluia. E chamado para pastor, papapá, não é chamado para seguir. Isso acontece depois que eu estou seguindo ao Senhor. Aleluia. E acontece se eu entender bem esse chamado, dentro das condições em que me foi apresentado. E como foi apresentado? Segue-me. E Jesus já disse que aquele, meus irmãos, que realmente quer o seguir, tem que renunciar. Largue tome a sua cruz, quer dizer, tome a sua cruz e siga. Renunciar. Aleluia. Então, eu preciso saber, e eu vou para o versículo 31, 32, já começo a terminar. Aleluia. Jesus respondendo disse: não necessitam, diante do questionamento, porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas os que estão enfermos. Jesus está dizendo: o chamado é direcionado para os que estão enfermos. De que enfermo Jesus está falando aqui? Covid-19? Não, irmãos. Da enfermidade pior que o ser humano encara desde que ele pecou, a enfermidade do pecado, a enfermidade espiritual que o ser humano vive, meus irmãos. Ele é o médico e só ele é que pode curar-nos desta enfermidade. Só ele. E ele está em meio de pessoas doentes e enfermas. Um montão de publicanos, pecadores. E até os escribas e fariseus que se achavam os caras, que já estavam ok com Deus, e não estavam ok com Deus, meus irmãos. Não estavam. E questiona, Jesus está com seu discípulo ali, participando daquele banquete, oferecido por alguém que ele o chamou, e que estava agradecido a Deus por ele se chamar. Ele estava questionando. Ele disse: olha aqui, o seguinte, os que estão em condição boa, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico são os que estão enfermos. Jesus estava dizendo: eu sou o médico por excelência para essa gente que vocês estão questionando. Aleluia. Então a gente precisa saber para quem é direcionado e chamado. Toda essa gente que está enferma,
A vida espiritual distanciada de Deus é um desastre. É uma vida distanciada do Senhor, fora dos padrões da vontade de Deus. São todos doentes, precisam de médico, e é o Senhor Jesus Cristo. Então o chamado é direcionado para eles. Nós estávamos na mesma condição, e esse chamado direcionado chegou até nós. Aproveitamos já? Aproveitamos, e temos que continuar aproveitando e valorizando isto, meus irmãos. Precisa o chamado para a salvação, precisa ser valorizado a cada dia por cada um de nós. Porque quando eu não aproveito e valorizo isso, eu estou dizendo, eu estou aqui porque o papai aqui mereceu isso ou merece isso. Quando não, a gente não merece nada. Mas a salvação e esse chamado para a salvação é direcionado a nós. Bendito seja o nome do Senhor. A esses enfermos, que o médico por excelência chega em nossas vidas e cura esta enfermidade maligna, maldita, que vem lá do pecado do início de tudo, meus irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Já o versículo 32 diz: eu não vim chamar os justos. Aleluia, não precisa de médicos que estão sãos, que estão com boa saúde, mas os que estão enfermos. E também eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Paulo disse: dos quais eu sou o pior. Paulo, irmãos, Paulo, dos quais eu sou o pior. Ele considerava o que o Senhor fez em favor da sua vida. Ele considerava o chamado do Senhor em favor da sua vida. Foi direcionado a Ele. Bendito seja o Senhor. E todos os dias Paulo soube valorizar este chamado de Deus para a salvação em sua vida. Ele soube valorizar tudo isso. E ele não arredou o pé de nada. Ele viveu uma vida de renúncia em ação e atitude naquele chamado que Deus havia lhe feito. Paulo não vai a Jerusalém. Quando o profeta disse: esses 5 que está aqui, de que é? É daquele moço. Pois é, ele vai ser amarrado lá. Aleluia. Aí a pessoa disse: não, Paulo não vai. Não, eu estou pronto. Eu estou pronto a padecer qualquer coisa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, pelo amor do Senhor. Ele sabia, entendia bem o que foi que ele alcançou, o que foi realizado em sua vida. Ele sabia muito bem e ele valorizava, e nós precisamos saber isto e valorizar. Não se trata de justos, porque os justos já são justos, não precisa de nada. E o pior de tudo, que muitos se acham, se colocam como esses merecedores. Tem gente merecendo o céu, que se acha merecedores dos céus. É comum você ver que uma pessoa importante falece e logo imediatamente coloca-se esta pessoa no céu. Não, irmãos, os céus estão preparados para os justos. E quem são esses justos? O que são justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o que são justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, são justificados dos seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos justificar de nosso pecado, para quitar a nossa dívida. E agora nós vivemos em novidade de vida. Isso é chamado. Então eu preciso atender um chamado real, entendendo esta realidade. Quando eu não entendo, eu sou um crente fraco,
limitado, busco ao Senhor quando tem interesse por alguma coisa, quando não tem, eu vivo de qualquer maneira. Meus irmãos, que isso não é a realidade. A gente precisa atender o que é um chamado real. Dentro da condição, este Levi, também chamado Mateus, se tornou um grande servo de Deus, porque entendeu a realidade do seu chamado. Eu e você, embora alguns tenham mais anos de vida que outros, alguns já estejam mais perto de partir que outros, mas nós precisamos sempre estar valorizando isto que Deus fez em favor de nossas vidas. E aqui está uma simples lição de condição de sabermos o que temos que fazer para atender essa chamada real. O que é necessário? O que é necessário para vivermos nas condições da vontade de Deus? Peça ao Senhor que te ajude. Deus te chamou, nos chamou para sermos instrumento do Senhor. Aleluia. Não se leve pelo que você ouve aqui ou ali. Não. Entenda o que Deus diz na sua palavra e viva por ela, pela palavra de Deus. Viva por ela, que você vai estar sustentado todos os dias em que você viver na terra, porque aqui é a autoridade de Deus que sustenta nossas vidas e que nos leva até os céus. Bendito seja Deus Pai maravilhoso, eterno e soberano Deus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento, ó Pai celestial, e aqui está diante de ti. Ó Deus, eu te louvo por tua misericórdia, te louvo por tua bondade e a tua compaixão. Senhor, eu sei que compartilhei uma simples palavra, mas é a tua palavra. Bendito seja o teu santo nome. É a tua palavra. Compartilhei dentro de uma simplicidade que eu posso entender, que cada um pode entender, o doutor e o simples, Senhor, mas que dá conteúdo para atender o chamado real. Deus, e esse chamado real que nós precisamos atender e viver nele, ó Pai. Ó Deus, até o momento que o Senhor queira nos recolher da terra, ó Deus, como servos, ó Pai querido, ou como servos, ó Deus, que forma a tua igreja na sua totalidade. Pai, ajuda-nos a cada dia a viver intensamente esta realidade e o teu nome venha ser glorificado. Pai, te pedimos e te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Quantos dizem comigo amém? Amém. Glória a Deus.